E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e agora a gente vai falar do meu super-herói predileto. Ou, como alguns preferem, né? Tem gente que tem uma visão mais técnica, vamos dizer assim. Meu herói predileto. Porque tem aquela coisa de que você só é super se você tem superpoderes, né? Se você não tem superpoderes, mesmo que você use um uniforme, você é um herói. Já ouvi esse tipo de definição, já participei de algumas conversas assim, né, em que se debateu essa questão do super-herói e do herói, no universo dos quadrinhos principalmente. Eu realmente, no que me diz respeito, qualquer cara que tenha coragem de vestir um uniforme e sair por aí combatendo bandidos, quer eles tenham superpoderes ou sejam meramente criaturas super. Como é que eu vou dizer? Criaturas super poderosas, sobrenaturais ou alienígenas. Qualquer cara que faça isso, pra mim, é um super-herói, quer tenha poderes ou não. Mas, né, resolvi fazer esse comentário porque foi um assunto recente com o qual eu me deparei esses dias. Seja como for, eu trouxe hoje duas edições muito especiais desse cara, que é um dos meus personagens de quadrinhos predileto. É o herói que eu mais amo, sem dúvida alguma. Um fantasma. E eu trouxe uma espécie de evolução na vida do cara, um caminho natural da vida do cara. Porque como vocês já estão vendo aqui, eu trouxe a edição histórica O Casamento do Fantasma, publicada pela RGE. E pela mesma RGE temos os bebês do fantasma, né? Como o fantasma é um cara certinho, né? É um cara que primeiro casou para depois pensar em fazer bebês. É o que eu estou dizendo. Temos aqui a ocorrência natural, né? Primeiro ele casa, depois ele tem filhos. Mas brincadeiras à parte, são duas edições muito legais. Eu tenho muito orgulho de ter elas. Eu sou muito feliz de as ter encontrado em ocasiões diferentes. Tem uma diferença de anos entre eu ter comprado a primeira e depois ter encontrado a segunda. E a primeira que eu encontrei foi essa, Os Bebês do Fantasma. Depois eu acabei encontrando O Casamento do Fantasma. E cara, eu considero de muita sorte. Não tô nem falando de quanta raridade ou algo assim, de serem edições raras ou não. Eu sinceramente não tenho ideia, na verdade eu não tenho essa impressão. Não tenho a impressão de que sejam edições raras, muito difíceis de achar ou algo assim. Por se tratarem de edições dos anos 70, publicadas pela extinta RGE, talvez sejam um pouco mais difíceis de achar hoje em dia. Isso também por uma questão de progressão natural, né? Mas se são extremamente raros ou não, eu não sei e não vem ao caso. Vem ao caso é o momento na vida deste personagem, né? A primeira edição, O Casamento do Fantasma, é óbvio, conta a história desse enlace, né? Finalmente ele se unindo em matrimônio com a Diana Palmer. E como não poderia deixar de ser, o casamento não acontece de maneira simples, né? Eles não vão lá simplesmente, marcam o dia, casam, trazem os convidados, o buffet e já era, né? Tá, casou. Não, anúncio de uma revista, ó, choque. Eu tenho uma edição dessas. Não, não é isso. É claro que eles passam por problemas, é claro que situações terríveis acontecem, perigos ameaçam a continuidade do casamento, a Diana é sequestrada, o fantasma tem que recuperá-la. É óbvio, né? É uma aventura típica do fantasma, com aquele jeito que eu sempre falo, que oscilava entre o muito simples, mas o muito cativante, né? Estilo de texto de aventura que o fantasma tinha na época, até que ele vai lá, né? Recupera Olha só que beleza esse anúncio, hein? Recupera a sua amada e, é claro, o casamento acontece. E o casamento acontece com convidados
muito interessantes, né? Os chefes das tribos, é claro. Temos aqui, ó, o príncipe Lotar das Sete Nações e seu amigo. Perceberam que é o Mandrake, óbvio, né? Por razões na época, acho que ligado a copyright, se não me engano, eles não podiam anunciar que era o Mandrake. Então eles falam apenas que é o amigo do Lotar. Eu já li sobre isso em algum lugar. Temos aqui uma espécie de pé grande, que aparece também no casamento, um personagem que já apareceu em outras histórias. Ou seja, uma profusão de personagens importantes que simplesmente se faz presente no momento mais importante até então da vida do herói, né? Quando ele finalmente casa. Uma bela aventura com momentos de humor, com momentos de drama, com a ação típica do fantasma e um final único, né? Porque o fantasma só casou uma vez. E aí depois nós temos, como eu disse, a progressão da vida amorosa do herói, quando nós temos os bebês do fantasma, que é quando nascem os gêmeos, né? Filhos dele com a Diana Palmer. Essa edição tem um defeito, eu digo a minha edição, ela tem um defeito, né? Aqui tá faltando página, ó. Dá pra perceber que tá faltando página. Quando eu a comprei, ela estava assim. Eu percebi no momento de folhear, entendeu? Quando eu peguei ela, eu percebi no momento de folhear que estava faltando página. Cheguei a pensar em desistir da compra, mas pensei não. Eu não vou ver facilmente essa edição por aí de novo. Talvez eu nunca tope com ela de novo. Não vou perder. Eu trouxe faltando. O que está faltando aqui não prejudicou realmente a história. E, como eu disse, é a progressão do casamento. Ah, inclusive, né, cenas do casamento aí num flashback. Inclusive com um certo destaque aí pro Mandrake, né? E eles vivem a vida deles até que há altos e baixos e muitas aventuras, até que a Diana anuncia para ele que tá grávida, né? E que eles vão ter filhos. E aí, é claro, como não poderia deixar de ser, todo mundo fica muito louco, todo mundo fica muito feliz, mas as aventuras e os... Aqui foi quando ele era para ter se contido, mas não se conteve e acabou saindo anunciando para todo mundo, né? E aqui, é claro, as coisas mais uma vez não acontecem de maneira super simples, né? A Diana, como toda boa personagem de quadrinhos, principalmente que tem ligações amorosas com algum super-herói, não poderia ficar quietinha, longe de encrencas. Ela se mete em confusões, se mete em problemas. O fantasma tem que agir para salvá-la, para ajudá-la. Eles têm que lutar contra inúmeros perigos. Ela passa o tempo todo, né, pelo risco de perder seu bebê. E no final das contas, é claro, não tem, né, nenhuma razão para eu ter medo de que isso seja um spoiler. Os bebês nascem e o fantasma se torna pai de gêmeos, né? É uma história do Falk e do Barry, né, do Cy Barry. E é uma história muito boa. A pegada é muito parecida com a do casamento do fantasma, né? É aventura com muito humor também, que sempre tem algum humor nas aventuras do fantasma. Drama, deixa você tenso algumas vezes, deixa você impressionado outras, e termina como você esperava que terminasse. O fantasma, eu poderia dizer que não é um herói que prima pelo fato de te surpreender muito, das histórias terminarem de uma maneira que, eu não esperava que isso terminasse assim. Eu creio que grande parte das histórias, a grande maioria, você meio que, né, antecipa, meio que sabe como a história vai acabar. Isso eu estou falando num contexto mais geral, né? Numa história em que uma revista em que a história principal já diz o bebê do fantasma, né? Os bebês do fantasma, é lógico que você sabe que vai terminar em algum momento com os bebês nascendo. Eu digo de uma maneira geral,
você não costuma ter muito esse tipo de surpresa, mas é sempre tão cativante e tão gostoso ler que você imagina como vai acabar. Muitas e muitas vezes, na maioria das vezes, você acerta como vai acabar. E ainda assim você lê gostosamente até o fim, porque você quer ver acabar daquele jeito. Eu creio que esse é um dos maiores poderes que um personagem pode ter no que se refere a cativar o público leitor. E pelo menos comigo, o Fantasma sempre teve este poder. E eu tenho orgulho com todos os prós e contras, defeitos, problemas que as revistas podem ter. Eu tenho muito orgulho de ter essas duas edições de dois momentos bem marcantes na vida do Fantasma. E se você gostou, deixa like.